Diz assim a palavra do Senhor: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Os irmãos que estão chegando agora, vamos lembrar algo importante aqui nos primeiros capítulos dessa epístola. O apóstolo Paulo, ele está exortando a igreja de Corinto. E o primeiro problema que Paulo demonstra aqui para a gente no capítulo 1, e ele continua falando no capítulo 2, é sobre a divisão que há naquela igreja. Umas pessoas estavam dizendo, eu gosto desse líder. Outros estavam dizendo, não, eu prefiro aquele outro líder. E isso estava trazendo um mal-estar muito grande. Quem estudou comigo nas primeiras semanas a epístola de João, a gente viu João batendo muito nessa tecla da unidade da igreja, da unidade do corpo de Cristo. E João chega a dizer que aquele que está em contenda com seu irmão, este não conhece Deus e não está na luz. E aí João vai dizer que Deus é amor. E esse amor não é só dizer glória a Deus, Deus é amor, amém, não. Esse amor, ele deve se expressar no trato com os irmãos. Isto é, você não pode dizer que é uma pessoa espiritual se você não demonstra isso no trato com seus irmãos na igreja, no trato com as pessoas. O seu amor para com Deus, a sua devoção a Deus, o seu nível de devoção a Deus, ele se expressa na lida com os seus irmãos. Então, Paulo, ele explora muito isso. E com as palavras do apóstolo Paulo, a gente percebe aqui que esses líderes estavam formando alguns grupos e os irmãos estavam aceitando esses grupos, e a base que esses líderes estavam usando não era o evangelho. Eram coisas das suas cabeças. Eles criaram lá uma doutrina, criaram alguns valores, e aí, a partir daí, eles estavam ganhando a confiança de um grupo de irmãos. E aquele grupo ficava em contenda com aquele outro grupo. E Paulo deixa aqui muito claro que o evangelho que Paulo pregava não era um evangelho para agradar as pessoas ou um evangelho cheio de sabedoria humana. Paulo diz, eu não criei nenhuma estratégia, não. O nosso vínculo, eu falei muito disso ontem, o meu vínculo com vocês não é um vínculo humano, é um vínculo espiritual. E ontem quem estava aqui conosco no nosso encontro viu eu exortando a igreja a respeito desses vínculos que muitas pessoas têm na igreja, vínculos humanos. Ah, pastor, eu estou nessa igreja, veja bem, tem nada espiritual no que eu vou falar, veja bem. Eu estou nessa igreja porque essa igreja está perto, é perto da minha casa. Está errado. Você deve estar numa igreja que esteja mais perto da Bíblia. Eu vi alguém falar isso e eu guardei. Então, veja bem, tem que sempre ter uma relação espiritual com a igreja. Ah, pastor, eu estou nessa igreja porque esse pastor é gente boa. Ele é meu amigo, pastor, eu gosto dele. Ele saiu daquela igreja, eu fui também. Aí foi para aquela outra igreja, eu vou também, pastor, eu gosto dele. Você vê, não tem nenhuma sustentação espiritual. É tudo coisa da sua alma. Você gosta, você se sente bem. Claro que é muito bom quando a gente consegue unir o vínculo espiritual com o vínculo humano, de você gostar, de você considerar a pessoa, nada de errado nisso. É muito bom que tenha
tudo isso. Mas tem pessoas que estão exatamente na condição do povo de Corinto. Não, é fulano, é a pessoa. Cuidado, porque Deus, ele não quer que você siga a homens. Cuidado. Eu louvo muito a Deus por causa dos ouvintes da Rádio Novas de Paz. Nós já tivemos pessoas aqui, pessoas queridas que passaram pela rádio e que alguns saíram sem problema algum e outros saíram com muitos problemas, coisas sérias que aconteceram. E você vê, a rádio faz 4 anos que está em primeiro lugar. Ou seja, essas pessoas não acompanham, porque elas estão aqui não é por causa do pastor Técio, não é por causa de mim ou por causa do locutor fulano de tal. Veja bem, o que segura você aqui ouvindo, abençoando a rádio, é um vínculo espiritual. Não é palavras de homem, não é a capacidade que nós temos de lhe segurar. Não. É você ver que Deus é nesta obra. E não é uma pessoa, não é uma figura. É a bênção de Deus. Então, quando você tem essa visão a respeito da igreja e das coisas de Deus, você prospera. Quando você parte para sustentar a sua vida espiritual através de vínculos pessoais, de amizade, porque gosta e tal, não sei o quê, acontece o que estava acontecendo aqui em Corinto. Mas vamos lá, vamos caminhar aqui em nome de Jesus. Vamos continuar a leitura. 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 6, diz assim. Paulo continua. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos ou que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que eu estava falando para você. As coisas de Deus, elas têm a sua base principal no Espírito. Não é através de um sentimento humano, mas sim através de um sentimento espiritual. E aqui eu abro um parênteses para lembrar você que a sua família, ela não é sustentada através de relações apenas humanas. Por exemplo, nós não podemos falar de família onde um homem se junta com uma mulher simplesmente e ali gera filhos. Isso, biblicamente, não pode ser uma família. Não podemos dizer que só pelo fato de um homem deitar com uma mulher, melhor dizendo, isso é uma família. Não. A família, ela é uma relação da alma. Veja bem, aí agora a gente vê por que a família é algo sagrado e de Deus. Porque aqueles membros, eles se relacionam não apenas em uma comunidade, uma pessoa com a outra, uma pessoa gosta da outra, uma pessoa respeita a outra, mas aquilo ali tem um laço muito forte. Por isso que ninguém consegue destruir a família, porque a família tem uma base e um vínculo espiritual, como a igreja do Senhor. Espiritual. É um vínculo da alma,
É um vínculo que está entranhado. Vamos lá, versículo de número 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Está vendo? Traga essa palavra para a sua família. Traga esta palavra para um homem, é um exemplo aqui, que ele não entende a sua função celestial de proteger, amar e cuidar da sua esposa. Veja bem, aí agora, porque ele não compreende essa relação familiar pelo Espírito, ele acha que pode simplesmente enganar a sua esposa, ele acha simplesmente que porque ele trabalha, tem o dinheiro, tem a força do braço, né, que o homem normalmente é mais forte do que a mulher, às vezes, na maioria dos casos, é ele que trabalha, então ele vai pelo caminho de subjugar a sua esposa, a sua família, em nome de um prazer, em nome das suas ganâncias, dos seus apetites. Então, este homem, ele não consegue entender, ele não consegue compreender. E aí, a família tende a ser destruída, porque essas duas instituições, igreja, que Paulo está tratando aqui da igreja, eu que estou puxando a ideia da família para você compreender melhor, essas duas instituições, elas são compreendidas pelo Espírito. Pelo Espírito. Eu sempre falo nas minhas ministrações, se você quer vencer uma guerra espiritual em família, pastor, eu estou numa guerra aqui na família, eu preciso, pastor, vencer, eu preciso, pastor, superar isso tudo. O que é que eu faço? É pelo crescimento espiritual. Não tem outro jeito, não. Viu? Não tem outro jeito. Versículo de número 14, né? Deixa eu repetir aqui o versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você pode dizer amém e glória a Deus? Glória a Deus.